Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alex de Sá. Aloísio Pinheiro. Vereador André Saco Júnior. Presente. Andréia Capriotti. Presente. Toniolo. Batista Comunidade. Dinei Simão. Presente. Cláudio da Locadora. Vereador De Paula. Presente. Vereador Jair Assaf. Josias da Juco. Presente. Vereadora Karen Gaspar. Presente. Vereadora Mazé. Mário Luiz Guide. Presente. Vereador Maluco Beleza. Presente. Vereador Branco. Rogério Silva na secretaria. Vereador Rogério Lins. Sebastião Bognar. Valdir Roque na presidência. Vereador Valdomiro Ventura. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Vereador Alex de Sá. Aloísio Pinheiro. Toniolo. Batista Comunidade. Cláudio da Locadora. Jair Assaf. Presente. Mazé Favarão. Branco. Rogério Lins. Sebastião Bognar. Presente. Valdomiro Ventura. Senhor presidente, 13 vereadores presentes. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, está aprovada. Solicito ao senhor secretário que prossiga a leitura da matéria do expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre vereadora. A doutora Libânia, presidente da OAB aqui de Osasco, está presente. Eu gostaria que convidasse ela para fazer parte da mesa. Peço que a nobre vereadora acompanhe ela, por favor. Doutora Libânia. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre vereador André Saco. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a doutora Libânia, presente no plenário, mas, considerando senhor presidente, o fato ocorrido ontem, no acidente com o candidato à presidência da República, Eduardo Campos, e pela passagem, né, do candidato a presidente e ex-governador Eduardo Campos, o PSDB se manifesta com tristeza, com pesar, com solidariedade à família de Eduardo Campos, a esposa, os filhos, os parentes, os assessores, enfim. Nós nos manifestamos com muito pesar, com muito respeito, né, à perda desta figura política jovem, promissora no nosso país. E pedimos que, no momento oportuno, pudéssemos respeitar um minuto de silêncio em respeito ao falecimento e à passagem deste líder, desse democrata, candidato a presidente Eduardo Campos, que faleceu ontem num acidente de avião em Santos. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre vereador. Apenas em nome do PSB, também reafirmar
o pedido do vereador André Sacco, no sentido de façamos um minuto de silêncio, em homenagem ao governador Eduardo Campos. No momento oportuno, faremos um minuto de silêncio. Questão de ordem. Questão de ordem, novo vereador Em Josias. nome do PSD também, nós lamentamos o que aconteceu e deixa aqui o nosso sentimento à família do Eduardo Campos, à família do piloto, dos assessores, de todos que estavam naquele avião. Ontem a gente estava num evento, quando recebemos a notícia, imediatamente foi cancelado o evento por esse fato, mas em nome, tanto no meu nome como da vereadora André, a gente deixa aqui e também confirma também um minuto de silêncio a pedido aí do PSDB e a pedido dos outros partidos. Obrigado, novo vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nove vereadora. Para registrar a presença, e na mesma esteira do que o vereador Josias colocou, em nome do meu partido, do nosso partido, Partido dos Trabalhadores, da bancada, de toda a militância, é mostrar o mais sincero lamento pelo que aconteceu, um acidente violento, brutal, uma tragédia, que impacta toda a nossa vida, impactando a nossa vida também as questões políticas, né, do continente, todas as moções de pesar que vierem a ser votadas, apresentadas, inclusive tem uma minha, né, acho que todos nós, né, acho que a Câmara se posiciona, e dizer que realmente nós esperamos que esse período de reflexão causado pela perda de uma pessoa politicamente importante, mas de outras 6 tão importantes quanto, né, nos permita refletir sobre a fragilidade da vida e, refletindo sobre a fragilidade da vida, sobre a importância que nós temos que dar a ela, nossa e do nosso próximo também. Obrigada. Eu que agradeço, nobre vereadora Mazé Favarão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre vereador Branco. Acho que registre minha presença e também a oportunidade de deixar aqui os nossos sentimentos a toda a família do candidato, ex-candidato presidente Eduardo Campos, em nome do PMDB, deixar nosso cumprimento a todos os familiares, a todos os envolvidos nesse trágico acidente na manhã de ontem. Queria deixar aqui os nossos sentimentos a toda a família em nome do PMDB. Que registre a presença do nobre vereador Branco. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, nobre vereador Dinei Simão. Conversando com o Jair Assaf, em nome do PROS também, deixar os nossos sentimentos, a família dos motoristas, dos pilotos, copilotos, de todos que estavam naquele avião, e inclusive o Eduardo Campos, que é um cara novo, né? E até fiquei emocionado hoje com o que falaram na televisão, né? Que o filho mais novo dele tem síndrome de Down, né? E quando nasceu essa criança, ele descobriu, foi dito que essa criança nasceu na família correta, na família certa. Então, que eu falo, às vezes especial não é aquela criança, é o pai e a mãe. Então, acho que a mãe vai ter o apoio de todos e a gente vai estar torcendo para que tudo dê certo e que o Brasil caminhe no rumo certo, porque eu tenho certeza que um dia ele chegaria a um topo mais alto, mas ele está onde ele está, com certeza ele vai estar olhando por nós. Obrigado, nobre vereador Dinei Simão. Questão de ordem, senhor Questão de presidente. ordem, nobre vereadora Karen Gaspar. Só para registrar aqui, o partido PTB também presta homenagem aos meus sentimentos, não só à família do presidente Eduardo, mas a todos que perderam seus familiares nesse acidente trágico. Obrigada. Eu que agradeço. Peço para o secretário, primeiro secretário da mesa, Rogério Lins, que faça a leitura da matéria do expediente. Boa tarde a todos. Projeto de decreto legislativo número 17 de 2014, de autoria da nobre vereadora professora Mazé, dispõe sobre concessão de placa comemorativa à Ordem dos Emancipadores de Osasco. Indicações dos senhores vereadores. Indicação número 4973, vereador Valdomiro Ventura.
Indica serviços de tapa-buraco em toda a extensão da rua Antônio Roberto Parente, no Jardim Dávila. Indicação número 4974, vereador Dr. André Saco Júnior. Indica remoção de entulho na rua Antônio José Nurches, na Vila Yolanda. Indicação número 4975, vereador Josias. Indica conservação de iluminação pública na rua Conselheiro Saraiva, número 202, no Sindona. Indicação número 4978, vereador Rogério Silva, indica revitalização, limpeza e plantio de flores na Praça Israel Cerqueira Crê, na Cidade das Flores. Indicação número 4990, vereador Cláudio da Locadora, indica remoção de entulho na rua Nelson Melli, no Helena Maria. Indicação número 5001, vereador Valdir Roque, indica recapeamento asfáltico na Avenida Casper Libero, na Vila Osasco. Indicação número 5008, vereador Branco, indica limpeza e capinagem da rua Domitila, no Jardim Elvira. Indicação número 5014, vereador Dinei Simão, indica serviços de tapa-buraco na rua Ulisses Soares, na Vila Pestana. Indicação número 5017, vereador Toniolo, indica iluminação na Praça Hajime Amano, na Vila Campesina. E indicação número 5018, vereador Jair Assaf, indica limpeza de esgoto e capinação em Viela, na rua Antônio Greco, no Jardim Padroeira. Senhor presidente, eram essas as matérias a serem lidas no expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada para a matéria de votação. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alex Sá, vereador Aloysio Pinheiro, vereador Dr. André Saco Júnior, vereadora Dr. Andréa Capriotti presente, Toniolo, Dinei Simão presente, Batista Comunidade, vereador Cláudio da Locadora, vereador De Paula presente, vereador Jair Assaf, vereador Josias, doutora Karen Gaspar, vereadora presente, vereador Josias presente, professora Mazé, vereadora presente, professor Mário Luiz presente, Maluco Beleza presente, vereador Branco presente, Rogério Silva presente, vereador Rogério Lins na secretaria, Sebastião Bognar presente, Valdir Roque na presidência, vereador Valdomiro Ventura, segunda chamada, Alex Sá, Aloysio Pinheiro presente, Dr. André Saco Júnior, Toniolo, Batista Comunidade, Cláudio da Locadora, Jair Assaf, Valdomiro Ventura. Senhor presidente, 14 vereadores presentes. Havendo número regimental, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do primeiro item. Questão de ordem, senhor. Antes, porém... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre vereador. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a inclusão da moção de pesar pelo falecimento do governador de Pernambuco, Eduardo Ascioli Campos, entre os requerimentos a serem votados. Eu retiro essa, né? É a mesma
sentido, né? Antes da manifestação dos vereadores, peço ao senhor secretário que não, a dele é mais importante, evidentemente, recebido da prefeitura. Antes de manifestação dos outros vereadores, peço que o senhor secretário leia o ofício expedido pela Prefeitura Municipal de Osasco. É isso aí. Vamos votar primeiro? Em votação, o pedido feito pelo vereador Mário Luiz Guide de inclusão da sua moção de pesar de falecimento do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Henrique Ascioli, número 158. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao seu secretário que faça a leitura do ofício da Prefeitura Municipal de Osasco. Ofício expediente DATL número 19 de 2014, Osasco, 12 de agosto de 2014. Excelentíssimo senhor, cumprimento Vossa Excelência ao ensejo, encaminho extrato de convênio número 72.992/2009, integrante dos convênios com o Governo Federal, administrados pelo Sistema de Convênios, denominado Sincov, incerto nas folhas 5/21 do processo administrativo número 16.266 de 2014, e mensagem DATL número 18 de 2014, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente e da outras providências. O referido processo foi protocolizado em 8 de agosto e na Câmara recebeu o número 48 de 2014. Aproveito a oportunidade para reiterar protestos de elevada estima e admiração. Quem assina é o Dr. Manuel Fernando Marques da Silva, diretor da Secretaria de Assuntos Jurídicos DATL, encaminhado ao excelentíssimo senhor presidente Antônio Aparecido Toniolo. Dando prosseguimento à discussão em votação do expediente. Questão de ordem. Questão de ordem, nova vereadora Mazé Favarão. Reconhecendo a primazia, a prioridade da moção de pesar apresentada pelo vereador Mário Luiz, entre outras coisas, porque é do mesmo partido, eu queria que também fosse submetido ao plenário a inclusão da moção de pesar pelo falecimento do governador Eduardo Campos e seus acompanhantes, quando da queda do avião ocorrida na data de ontem. A moção é de número 157 de 2014. Moção número 157, da autoria da nova vereadora Mazé, está em discussão. Não para inclusão. Os vereadores favoráveis continuam como está. Os que são contrários se manifestem. Aprovado. Questão de ordem, inclusão. presidente. Questão de ordem. Solicito a Vossa Excelência que constar o plenário a possibilidade de incluir na pauta de votação a moção de número 156, de minha autoria, onde nós estamos aqui congratulando com o deputado Marcos Martins, e também a Breia e o grupo Oncovida, pela instalação, mesmo que parcial, do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, na nossa cidade, o Centro de Tratamento do Câncer. Pedido de inclusão da moção 156, do novo vereador Luiz Pinheiro, para inclusão. Questão de ordem, senhor presidente. Os vereadores favoráveis continuem como está. Os contrários se manifestem. Aprovado. Questão de ordem, novo vereador. Assim que possível, registrar minha presença. Que registre a presença do novo vereador Batista Comunidade. Solicita ao senhor secretário que faça a leitura da primeira matéria a ser discutida. Moções
Moção número 149, de 2014, de autoria do nobre vereador Valdomiro Ventura. Senhor presidente, vereador ausente. Pela ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Moção número 153, de autoria da nobre vereadora professora Mazé. Apresenta a moção de congratulações ao bairro do Bonfim, pelo seu aniversário a transcorrer, dia 16 de agosto de 2014. Antes de dar prosseguimento à sessão, peço que o nobre vereador presidente dessa casa, Toniolo, assuma a presidência. Em discussão, a moção 153, 2014, da professora Maria Josefa Varão, apresentando moção de congratulações ao bairro do Bonfim. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Solicito ao senhor secretário a leitura do próximo item. Moção número 154, de 2014, de autoria do nobre vereador Dr. André Saco Júnior. Apresenta a moção de congratulações ao Conselho Federal de Medicina pela publicação com o título Fracasso no combate ao crack. Em discussão, a moção 154, 2014, do nobre vereador Dr. André Saco Júnior. Apresentando moção de congratulações ao Conselho Federal de Medicina. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Moção número 155, de autoria do nobre vereador Josias. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Luiz Roberto Soares, ocorrido dia 30 de julho de 2014. Em discussão, a moção 155/2014 do novo vereador Josias Nascimento de Jesus, apresentando moção de pesar pelo falecimento do senhor Luiz Roberto Soares. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Valdomiro Ventura. Pode registrar minha presença. Obrigado. Registre-se a presença do vereador Valdomiro Ventura. Solicito ao senhor secretário a leitura do próximo item. Antes, porém, fazer uma saudação aqui à doutora Libânia, presidente da OAB, subseção Osasco, que está presente. Cumprimentá-la aí pelo Dia do Advogado. Fez uma sessão solene na Casa do Advogado e lá na OAB, e a gente está recebendo a sua visita aqui hoje. Queremos agradecer e cumprimentá-la e que leve o nosso abraço a todos os advogados aí da nossa OAB Osasco e os demais advogados que não pertencem à OAB de Osasco, mas que trabalham aí como operadores do direito no nosso estado e nosso país. Solicitar ao senhor secretário, vereador Rogério Lins, a leitura do próximo item. Moção número 156, de 2014, de autoria do nobre vereador Aloísio Pinheiro. Apresenta a moção de congratulações ao deputado estadual Marcos Martins pela participação fundamental na conquista do Instituto do Câncer em Osasco, entregue dia 11 de agosto. Em discussão,
a moção de número 156 do nobre vereador Luiz Pinheiro, apresentando moção de congratulações ao deputado estadual Marcos Martins pela participação fundamental na conquista do Instituto do Câncer. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os senhores vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Solicitar ao senhor secretário a leitura do próximo item. Moção número 158, de autoria do nobre vereador professor Mário Luiz. Apresenta a moção de pesar pelo falecimento do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Henrique Ascioli Campos, ocorrido dia 13 de agosto de 2014. Em discussão, a moção do nobre vereador Mário Luiz Guide, apresentando moção de pesar pelo falecimento do ex-governador Eduardo Henrique Ascioli Campos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o nobre vereador Mário Luiz Guide dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, nós estamos assumindo a tribuna, senhor presidente, para encaminhar, para discutir essa moção. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer em nome do PSB, partido do Eduardo Campos, agradecer a manifestação de todos os colegas, agradecer já antecipadamente a vereadora Mazé Favarão também, que apresentou moção no mesmo sentido. A finalidade dessa moção é uma homenagem póstuma que essa Câmara Municipal de Osasco presta ao Eduardo Campos e a toda a equipe que o acompanhava nesse lamentável acidente que ocorreu. Eduardo Campos era, além de candidato a presidente da República, era o presidente nacional do PSB. E, apesar de jovem, com muita habilidade, conseguia conduzir o partido com as divergências que todos nós conhecemos, que normalmente existe dentro dos partidos. Então, era uma figura importante para todos nós do Partido Socialista Brasileiro. E, como candidato a presidente da República, vinha com uma proposta de ser um fator de renovação na política nacional. Era um homem de posições firmes. Eu poderia citar 2 exemplos da firmeza do Eduardo Campos. Uma em relação quando tentavam intrigá-lo com Marina Silva, no sentido do agronegócio. Em todos os momentos ele fazia uma defesa enfática das posições, mostrando que a sustentabilidade ambiental era necessária. Nós temos um exemplo aqui em São Paulo, nós estamos com reservatórios de água reduzindo, e, ao mesmo tempo, nós temos grandes rios correndo pela cidade. Só que a água desses rios não podem ser utilizadas, não é? Então, se nós colocarmos isso, nós vamos ver que a questão da sustentabilidade é uma questão importante. Outra questão era a relação que ele tinha com o presidente Lula, né? Então, ele havia sido um aliado do presidente Lula e, em nenhum momento, deixou de respeitar essa liderança. Estou citando esses 2 fatos como exemplo de uma liderança jovem, com bastante articulação e com bastante firmeza. Então, eu acredito que, para o PSB, é uma perda enorme. Além de perder o seu presidente nacional, nós perdemos um candidato a presidente da República. E ultimamente vinha defendendo posições importantes, como o passe livre para os jovens, a jornada de trabalho de 40 horas semanais,
a escola de tempo integral, com valorização dos professores. Eram bandeiras que nós achamos importante para a realidade brasileira e que encontrava no Eduardo Campos um defensor ardoroso e dinâmico. Acho que para as forças populares e democráticas do país também é uma perda, porque a renovação de quadros é uma coisa muito difícil e a criação de quadros nacionais, você pode ver no Brasil a quantidade de quadros nacionais que nós temos. Nós temos grandes partidos, mas é difícil para esses partidos constituírem um quadro nacional. Evidente que ele era uma liderança regional, agora, nessa campanha, poderia se transformar numa liderança nacional. Era esse o objetivo do partido, de criar uma grande liderança nacional, numa linha socialista, democrática, que nós achamos que é importante para o desenvolvimento social do nosso país. Nós não podemos conformar com o Brasil ser a 7ª economia do mundo e, na hora da educação, da saúde, o Brasil pular para a 80ª, 100ª posição, a questão das desigualdades sociais. Então, era um político de aguda sensibilidade social. E agora, na convivência com a Marina, também de aguda sensibilidade ambiental. Então, é uma perda lamentável. Eu queria pedir o apoio dos colegas, agradecendo também aqueles que já se manifestaram para essa moção. Questão de ordem. Questão de ordem ao vereador Valdir Roque. Para discutir. Para discutir, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, jornalista, TV Câmara, internautas, eu pedi para discutir essa moção de pesares do falecimento do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Henrique Acioli Campos, que ocorreu tragicamente ontem, aqui na Baixada Santista, em Santos. Mas eu pedi mais para ler a carta e agradecer a sensibilidade de 2 candidatos, uma candidata, minha candidata, nossa presidenta, Dilma Rousseff, e mais Aécio Neves, que, por respeito ao falecimento do amigo que estava também disputando com ele, estão 3 dias de luto. Mas eu quero, nesse momento, Mário Luiz, nosso vereador do PSB, ler a carta e a nota oficial da presidenta Dilma. O Brasil inteiro está de luto. Perdemos hoje um grande brasileiro, Eduardo Campos. Perdemos um grande companheiro. Neto de Miguel Arraes, exemplo de democracia para a minha geração, Eduardo foi uma grande liderança política. Desde jovem, lutou o bom combate da política, como deputado federal, ministro, governador de Pernambuco, por 2 vezes. Tivemos, Eduardo e eu, uma longa convivência no governo Lula, nas campanhas de 2006 e 2010, e durante o meu governo. Estivemos juntos pela última vez no enterro do nosso querido Ariano Suassuna. Conversamos como amigo, sempre tivemos claro que nossas eventuais divergências políticas sempre seriam menores que o respeito mútuo característico de nossa convivência. Foi um pai e um marido exemplar. Nesse momento de dor profunda, meus sentimentos estão com Renata, companheira de toda uma vida, e com seus amados filhos. Estou tristíssima. Minhas condolências aos familiares de todas as vítimas dessa tragédia. E foi decretado pela presidenta Dilma, luta oficial, 3 dias, em homenagem a Eduardo Campos. Parabéns, que Deus o tenha. Parabéns ao PSB. Perdemos uma grande liderança, 49 anos, uma pessoa que tinha um conhecimento forte do Brasil, disputava a presidência da República e era uma das lideranças jovens que estava se projetando, já tinha projetado, mas era uma das lideranças jovens, que muitos jovens atuais estavam tendo um olhar clínico a esse grande líder político.
é um momento de pesares para todos os partidos do Brasil, como todas as lideranças que nós temos aqui. E que temos que falar mais, né, Madi? Que Deus o tenha e que o Brasil perdeu uma grande liderança de discussão, de opinião, de propostas, de divergências, mas um grande cidadão e um grande pai de família. Tinha 6 filhos, não é isso? 6 filhos, e essa tragédia que ocorreu em Santos, 5 filhos, né? E essa tragédia que aconteceu em Santos deixa para nós um sentimento que nós políticos, nós sabemos muitas vezes que parte da população criticam os políticos aqui, eles muitas vezes falam que eles não fazem nada, que eles não discutem nada. Esse tipo de pessoas tem que acompanhar mais o legislativo, o poder executivo. Fazer a crítica e fazer a opinião. Mas nós, políticos, muitas vezes, nas prévias das campanhas, nós pegamos a agenda e não temos um tempo de tomar um café, queremos fazer da agenda uma campanha eleitoral rápida. É isso que dá, muitas vezes, um prejuízo familiar e político para nós. Muitas vezes a agenda, você faz 10 até 15 compromissos num dia. Quer correr para lá e para cá. E seja na velocidade do carro, seja num transporte rápido, numa correria. É isso que dá um desgaste para a gente. E essa tragédia, pode ter certeza que foi uma das causas disso. Ele foi fazer campanha na região da Baixada Santista, naquela chuva que teve ontem, naquele temporal que teve, aquela neblina. Olha o que aconteceu. Não sabemos o acontecimento específico, vai abrir as caixas pretas. Mas, com certeza, é um cansaço atrás do cansaço. E ocasionou esse tipo de acidente, infelizmente. Obrigado. Agradeço, vereador. Continua em discussão a moção número 158 do novo vereador Mário Luiz Guidi. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Para discutir. Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Cumprimentar, senhor presidente, senhores vereadores, o público, a imprensa, a doutora Libane está nos visitando. Eu vi também na casa do doutor Aparecido José, estava fazendo a visita a um gabinete. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, eu solicitei a discussão dessa moção de pesar, porque o Brasil, ele, somente no mês de julho, agora, perdeu 3 grandes personalidades. Suassuna, João Baldo, e tem mais uma outra pessoa importantíssima aí que estava vendo. E no dia de ontem, dia 13 de agosto, nós tivemos essa infelicidade de ter um acidente aqui no nosso estado que veio vitimar uma liderança do porte do Eduardo Campos, né? Então, isso é terrível, porque não se trata apenas de um acidente, se trata mesmo de uma história de sucesso, de uma pessoa jovem ainda, literalmente interrompida, né? Junto com seus assessores, junto com fotógrafos, enfim, os 2 pilotos que estavam em serviço. E algumas pessoas diziam que houve algum nível de habilidade ainda dos pilotos, porque diz que eles conseguiram fazer o avião passar entre 2 prédios, que poderia ter batido em um deles, e a tragédia ter sido muito maior. E onde o avião caiu, dá para perceber que algum nível de ação, de rápida, né, sei lá, de reflexo, deve ter tido o piloto para poder fazer com que o avião caísse numa área onde tiveram alguns feridos, né? Mas em terra não morreu ninguém até agora, e tem 5 pessoas feridas. Mas a gente lamenta, porque ontem, da Rede TV, não do Brasil, mas do mundo inteiro, as grandes mídias, falava exatamente quem era Eduardo Campos.
E a gente lamenta porque o Brasil parece que tem esse problema. A gente só conhece uma pessoa, o tamanho, a importância dela, quando essas coisas absurdas acontecem. E nós vimos o valor que tinha o Eduardo Campos, não apenas por ser político, mas qualquer setor que for verificar, uma questão que eu considero importante, a questão familiar, muito importante. Ele decidiu seguir os passos do seu avô, Miguel Arraes, e uma das frases que ele mesmo utilizou, um cientista político dizia, olha, era exatamente assim que agia, assim que falava Miguel Arraes. Então, veja como que é. E, casado com 5 filhos, um filho nasceu no começo desse ano, que tem síndrome de Down, e o marido de um casamento só, né, que a gente fala. Conheceu a Renata ainda na adolescência, muitos e muitos anos casado, e a mulher acompanhando. E parece que quis Deus que as coisas não fossem pior, porque a mulher não acompanhou nessa viagem, e a Marina também não. E sendo que a Marina estava com ele, né, na agenda anterior, e decidiu tomar um avião direto aqui para a sua casa em Moema, para depois encontrar com ele na agenda seguinte, onde ocorreu a tragédia. É incrível, porque numa situação dessa não adianta fazer perguntas, por que essas coisas acontecem, e não adianta querer encontrar resposta. Nós, seres humanos, somos tão pequenos perante a morte, perante fatos supervenientes que estão acima de nós, que nós não temos como ficar tentando entender. Então, a gente resume apenas que houve uma tragédia e que vitimou um grande líder com seus auxiliares. Mas, na verdade, a gente passou a conhecer o homem, a pessoa, a capacidade de Eduardo Campos. Eu vi uma nota do ex-presidente Lula, que era muito amigo dele, lamentando e dizendo a importância dele, assim como a presidente Dilma Rousseff, já falada aqui pelo vereador Valdir Roque. E nós lamentamos profundamente, e só nos resta, talvez, 2 coisas. Pedir a Deus que dê força para a família dele, poder passar por esse momento difícil, e que talvez nós que estamos na esfera política aprender um pouco mais de como fazer um bom mandato, estar bem ligados nas questões sociais, por favor, e num projeto, né, político de vida bastante sério e tão importante para o povo brasileiro. Obrigado. Continua em discussão a moção 158 do nobre vereador Mário Luiz Guide. Questão de ordem, senhor Questão presidente. de ordem, vereador doutor André Sacco. Para discutir, o nobre vereador, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, cumprimentar a imprensa na pessoa da Érica. Estamos discutindo aqui a moção de congratulação do professor Dr. Mário Luiz Guide, moção de congratulação essa feita para o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Henrique Acioli Campos, presidente do PS, presidente nacional do PSB, candidato à presidência da República, que foi vitimado nessa tragédia do dia de ontem, na cidade de Santos. Nós ouvimos inúmeros relatos de todos os políticos, de todos os partidos, né, no nosso país. Nós ouvimos do presidente Fernando Henrique Cardoso, do presidente Lula, do ex-governador José Serra, do governador Geraldo Alckmin, do candidato à presidência Aécio Neves, da atual presidente do nosso país, manifestação da grande maioria das lideranças políticas do nosso país, tecendo comentários da trajetória do Eduardo Campos. E
todos eles diziam quase que com o mesmo sentimento da capacidade administrativa e da vivacidade política do Eduardo Campos. Uma nova via no comportamento político para o nosso país. Uma via de transparência, uma via de respeito familiar, de respeito à democracia, que julgava a democracia não só pelo voto, mas julgava a democracia pelos pilares que compõem a democracia. O executivo, o judiciário, o legislativo, com o respeito em cada instituição e com a interlocução respeitosa e equilibrada das instituições no nosso país. Eduardo Campos, com 49 anos de idade, ainda muito novo e que tinha um futuro brilhante para o seu currículo e um futuro brilhante para o país, porque ele poderia, né, na sua caminhada, se não ganhasse a eleição agora, podia ganhar a eleição futuramente, podia aplicar na sua trajetória ensinamentos, princípios que o norteavam desde pequeno, quando então seu avô Miguel Arraes, grande democrata, que foi, né, governador de Pernambuco, preso, exilado pela ditadura, que retornou e que lutou pela democracia, retornou, foi novamente governador, e que o próprio Miguel Arraes dizia que não queria ver um neto na política. Contrariando o próprio avô, Eduardo Campos, ele se inseriu no ambiente político após a sua formação universitária, a graduação em economia, os seus cursos de pós-graduação, e participou do governo do seu avô como secretário de governo e como secretário de finanças. E deixou um legado, deixou um exemplo. Acho que o maior legado que ele pode ter deixado, primeiro, é constituir uma família com 5 filhos. Uma única família, com 5 filhos. Sendo que o último filho nasceu em janeiro, com síndrome de Down, e ele se diz pertencente a uma família especial. Que a família dele era uma família especial. E a vivacidade que ele tinha para conseguir criar uma terceira via, a presidência da República, pelo PSB, pelo Partido Socialista Brasileiro. A Dora Kramer fala muito bem no Estado de São Paulo no dia de hoje, que ele era, além de ser muito inteligente, vivaz, articulador, ele imitava todos os ex-presidentes e muitos líderes políticos nas conversas mais amistosas, nas conversas mais próximas que ele tinha, tanto na Câmara Federal quanto no governo, mas era sempre muito alegre, muito vivaz, muito inteligente e prezava a democracia no nosso país. Democracia, que eu digo, não pelo voto, e sim pelo respeito às instituições. Então, nós rendemos homenagem, sim, a Eduardo Campos, e que deixa um legado, senhor presidente, um legado de respeito ao nosso povo, de respeito à democracia. Eram essas minhas considerações. Agradeço ao novo vereador. Antes de passar aqui ao próximo, dar continuidade aqui na votação, está presente aqui o presidente da CMTO, da nossa Companhia Municipal de Trânsito de Osasco, Paulo Arnone. Eu queria convidá-lo para que pudesse, junto conosco aqui, participar da sessão. Pela ordem, vereador Sebastião Bognar. Para discutir. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, vereador Toniolo, senhores vereadores, imprensa presente, público presente. Quero cumprimentar aqui também a doutora, que é a nossa presidente da Ordem dos Advogados, seção Osasco. Temos a alegria de recebê-la
sinta-se aqui na sua casa e tenha certeza do apoio desta casa, dos senhores vereadores, pela sua luta lá no OAB. Tá? Quero também cumprimentar aqui o presidente da CMTO, que está chegando na casa, e dizer, senhor presidente, senhores vereadores, que essa moção de pesar de autoria do ilustre vereador Mário Luiz Guide é de pesar profundo de todos nós dessa casa e podemos dizer de todos os brasileiros que, de alguma forma, sentem-se feridos com a passagem do Eduardo Campos. Evidentemente, o Eduardo Campos é político, já há tantos anos de mandato, embora novo ainda para o cargo que estava almejando, mas, evidentemente, que tem lá todas as suas dificuldades como ser humano e como político nessa estrutura que nós temos no país. Mas o que nós temos que ressaltar nessa tarde, e eu, durante especialmente esse último ano, venho conversando, praticamente todas as sessões aqui, tenho conversado com o Mário Luiz a respeito do despertar, do despontar da liderança do Eduardo Campos. Aqui não se trata de questão partidária, aqui se trata do homem público que ele foi, da pessoa que ele foi. Porque acabou de colocar aqui agora de pouco o doutor André Sá, um pouquinho antes o vereador Aloísio, como ser humano, como pessoa, como pai de família, como cidadão, constituiu uma belíssima família. Desde jovem, teve ao seu lado a sua companheira Renata, e os dois construíram uma belíssima família. E a chegada do último filho, portador da síndrome de Down, ao invés de entristecê-lo, ao invés de criar nele qualquer constrangimento, ele disse, olha, essa criança, que é o Miguel, chegou na família certa. E cuidava, e fazia, e era o pai amigo e protetor que foi dos outros 4 filhos também. Que é um exemplo, porque às vezes a gente vê alguns casos assim da pessoa, da família, com grande dificuldade de aceitar uma situação como essa. E o Eduardo e a Renata souberam, e os outros filhos, souberam aceitar essa situação. Então, o que a gente vê no Eduardo é que ele tinha um jeito de atuar diferenciado. E é isso que a gente falava aqui na sessão passada, ilustre vereador André Sacco, quando a gente defendia a realização do plebiscito. Se nós vamos ou não depois apoiar, é outra conversa, mas a gente defendia a realização do plebiscito em função da discussão, né? Não a realização do plebiscito em si, mas a realização da discussão sobre o tema, porque é democrático. E o Eduardo conseguiu, ao longo desse tempo lá, como governador do seu estado, onde obteve, na segunda eleição, na sua reeleição, 82% dos votos, ele conseguiu implantar um programa de governo, um projeto de poder, que fez com que o Estado pudesse ter índices diferenciados dos índices aqui do país como um todo, dos índices nacionais. Então, nós lamentamos essa passagem, nós queremos aqui estar solidários à família do Eduardo, a todos aqueles que o acompanharam, ao vereador Mário Luiz, que o representa nessa casa, e dizer que não é o PSB que perdeu o seu candidato a presidente, não é a família que perdeu o seu cerne, o seu centro, mas é o país que perdeu uma liderança que vinha brotando, que vinha surgindo, com ideias diferenciadas, com comportamento diferenciado. E aí que faz toda a diferença. Porque não é se é esse regime, se é aquele, se é uma situação, se é outra. Interessa o comportamento. Só para complementar, senhor presidente, o comportamento daquele que está à frente. E o Eduardo sempre teve esse comportamento, e isso estava explícito no seu trabalho de campanha, e ia, com certeza,
ser um político do futuro desse país, com certeza absoluta. É o nosso pesar, senhor presidente, pela passagem do Eduardo. Continua em discussão a moção 158 do novo vereador Mário Luiz Guide. Questão de ordem, Questão presidente. de ordem, vereador. Para discutir. 5 minutos, Vossa Excelência dispõe. Boa tarde a todos. Boa tarde quem nos assiste pela TV, pela internet. Boa tarde aos meus companheiros. Gostaria de saudar aqui a doutora Elibânia, presidente da OAB, que está nos visitando. Ao Paulo Arnone, presidente da CMTO, que tanto tem ajudado esses vereadores aí a atender a população da nossa cidade. É um momento de muita tristeza no nosso país, um momento de comoção. O Brasil perdeu uma grande figura política, o ser humano, o pai de família. Vemos que todo o país está sofrendo. Os noticiários internacionais noticiando a grande perda política que o nosso país teve. Os familiares sofrendo. O país tem sofrido muito, mas mais do que o país tem sentido a perda, o estado do Pernambuco. O nosso ex-governador e era atual candidato à presidência é o filho do Pernambuco, era um verdadeiro nordestino que defendia a bandeira do nosso estado. Tanto que cresceu no estado que hoje estava galgando o maior posto do país, a presidência do nosso país. E com certeza tinha um futuro muito promissor. Se não fosse nesta eleição para a presidência, muito provável na próxima seria eleito. Então é uma perda irreparável para o nosso país, em especial para o povo pernambucano. Porque tinha no Eduardo uma esperança. Era uma esperança de tirar da polaridade do PT e PSDB que o nosso país hoje vive. Esperamos que apareça um outro para que possa suplir esta lacuna. Será muito difícil. Eu, como pernambucano, sinto muito a perda desse grande homem, desse grande político jovem que deixou esta terra antes do combinado. Queria eu que o nosso Pernambuco, mais uma vez, tivesse um representante presidente. E eu tenho certeza, nobre Rogério, se não fosse nesta eleição, na próxima, muito provável. Então, hoje eu uso essa tribuna para dar minhas condolências aos familiares, amigos e os entes queridos. Em nome do povo pernambucano, como pernambucano que sou, não poderia deixar de vir aqui, usar esta tribuna e falar em nome do meu Pernambuco o quanto nós lamentamos a perda desse grande homem, deste jovem que galgava o mais alto posto do nosso país. Então, eram essas minhas palavras, presidente. Não quero me estender, até porque todos os meus colegas aqui já falaram e falaram muito bem ao anteceder a minha fala. Muito obrigado. Agradeço, vereador. Continue em discussão a moção 158 do novo vereador Mário Luiz Guide. Não havendo que discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis à moção permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Solicito ao vereador Rogério Silva que assuma a primeira secretaria e leia o próximo item a ser lido, discutido e votado. Moção de número 157/2014 da nobre vereadora Mazé Favarão. Apresenta a moção de pesar pelo falecimento do governador Eduardo Campos e de seus acompanhantes quando da queda ocorrida do dia 13 de agosto de 2014. Em discussão a moção 157 da nobre vereadora Mazé Favarão, que dispõe sobre, apresenta a moção de pesar pelo falecimento do governador Eduardo Campos. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os senhores vereadores favoráveis à moção, permaneça como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Solicito, senhor secretário, a leitura do próximo item. Senhor presidente, não há matéria mais ser lida nem discutida nesse expediente. Não havendo mais matéria para ser lida, discutida ou votada nesse expediente, nós vamos passar aos senhores vereadores inscritos no expediente. Vereador Josias. 5 minutos, vereador. Saudar os vereadores, saudar a vereadora Andréia, vereadora Mazé, saudar aqui o público presente. Em nome do Messias, queria saudar todos. Vejo aqui um jovem participando da sessão também, assistindo. Queria saudar a doutora Libânia, grande amiga nossa, tem prestado um grande serviço à nossa cidade, à OAB, que Deus continue te abençoando. O Paulo Arnone, que tem colaborado muito com o atendimento dos pedidos da Câmara, sempre quando a gente tem uma demanda de alteração de linha ou de aumento de ônibus nessa linha, ou de abrigo para as pessoas não ficarem na chuva, no sol, ele tem chamado para discutir com o melhor atendimento para essas pessoas. Então, parabéns, viu, Paulo, por tudo que você tem feito, pela dedicação aí à nossa cidade. Hoje, vários vereadores vieram aqui à tribuna exatamente para falar o que aconteceu, a tragédia do Eduardo Campos, né? E ele, professora Mazé, professora que é a nossa professora aqui, tinha uma frase que ele falava muito, né? Que ele falava assim: no dia em que os filhos do pobre e do rico, do político e do cidadão, do empresário e do trabalhador, e do trabalho e do trabalhador, estudarem na mesma escola, nesse dia o Brasil será melhor. Então, é uma referência para todos nós, porque ele queria uma escola pública com formação melhor, sempre que abrisse as portas para essas crianças, não que muitas vezes se coloca na escola particular porque é melhor ou deixa de ser. Aliás, hoje a gente tem escola pública de referência para o nosso país. A gente tem discutido algumas melhorias para a escola, a gente tem discutido a segurança para as escolas públicas, a gente tem clamado, pedido que volte a ronda escolar. Na semana passada, houve vários vereadores que falaram sobre a questão da segurança nas escolas. Quantos alunos, quantos jovens deixam de ir para a escola por causa da segurança? E o que Eduardo Campos deixou para nós foi uma lição. Um político jovem, mas um político focado no que queria, um nordestino de muita dedicação. O Nordeste está de luto e isso vem para todo o nosso país. E que Deus conforte o coração da família de todos. Eu queria trazer aqui, vereadores, algumas reivindicações que a gente tem e traz para a Câmara. Primeiro, eu estou entrando com um pedido para discutir com o prefeito sobre a questão da licença maternidade. A gente sabe que hoje, vereadora, a licença maternidade ela vai até 6 meses para uma empresa particular. Mas, para o funcionário público, para o funcionário da Câmara Municipal, para o funcionário da Prefeitura, é 4 meses. E a creche só vem atender a partir dos 6 meses. Então, a gente tem tido vários funcionários que têm nos procurado e pedido o nosso apoio. Hoje, eu falei, já estamos encaminhando o documento para o prefeito, para que a gente faça essa discussão sobre dar esse benefício para o funcionário público também, que tem aí a sua licença só de 4 meses e ser prorrogada até o 6º mês. Eu tive um caso recentemente de uma GCM que nos procurou sobre esse assunto. Outra questão também, eu pedi hoje, no IPMO, uma reunião com um grupo de guardas civis para a gente discutir, vereador Mário, a questão da aposentadoria especial. Esclarecer para eles o que é a aposentadoria especial, qual é esse procedimento, visto que agora a guarda ela já exercia, mas agora ela tem um poder de polícia, vereador Branco. É uma força a mais para o nosso país. Eles já tinham essa função, mas agora foi assinado lá pela presidente Dilma, dizendo, olha, a guarda tem o poder de polícia. É um outro assunto que nós vamos trazer à Câmara Municipal.
E terceiro também, vereadores, eu entrei com um pedido para que a gente faça realmente audiência pública, vereador Valdir Roque, sobre a questão da segurança na nossa cidade. Nós precisamos trazer aqui o delegado seccional, o comandante da polícia, o secretário de segurança, o comandante da Guarda Civil, para a gente discutir, porque hoje quem na internet não recebe aí a demanda da segurança na nossa cidade, é no ponto de ônibus, é o que está sendo furtado no Largo de Osasco, que está fazendo a sua compra, e assim por diante. Então, eu vou pedir o apoio dos senhores vereadores para que a gente junto aprove essa audiência pública para que a gente possa convocar aqui as autoridades para discutir a segurança na nossa cidade. Eram essas minhas palavras, tinha outros temas, mas o tempo não permite. Agradeço a todos pela atenção. Agradeço ao vereador. Continuo com a palavra os senhores vereadores. Vereador Valdir Roque. 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, internautas, TV Câmara. Eu venho, nesse momento aqui, expressar e parabenizar um trabalho que todos os vereadores que estão nessa casa, os 21 vereadores, mas especificamente 3 vereadores que estão sempre apoiando e ajudando aquela região que pega Jardim Roberto, Jardim São Pedro, Cirino, Quitaúna. Começamos um trabalho o ano passado de revitalização daquela região lá. Aquela região onde pega ali, margeando o Rodoanel, que é uma região que, para quem conhece Quitaúna, o Colégio Pio X, no final dela, que é o São Bento, ali é uma área privada, mas começamos a trabalhar juntamente com a população daquela região, porque está tendo vários prédios ali. Prédios naquela região, e nós começamos a revitalizar ali. Agradecer primeiramente o prefeito Jorge Lapas e os seus secretários, o Valdir Ribeiro, que nos ajudou, mais o Baba, secretário de obras, mais o Paulo Arnone, que está aqui, do CMTO, que pôs uma linha de ônibus lá. Conversamos com o pessoal da Sabesp, conversamos com outros secretários, para a gente começar a revitalizar aquela área, que pega ali, tem um córrego ali do São Pedro, né, Dinei Simão? Que ele briga bastante, que é a canalização daquele córrego, que é a revitalização, né, Rogério, daquela região, e agora começou o asfalto lá. Osasco tem asfalto em quase 98% da sua cidade. Então, normalmente faz recapeamento. Lá não, lá é asfalto. E eu queria que a Câmara, viu, senhor presidente, focasse melhor aqui. Olha como está ficando bonito. Pedir a aproximação da Câmara. O asfalto naquela região. Muito bonito, tá? Não tem, ainda não tem porque o asfalto é preto, não dá, é branco e preto. Então, veja bem, o que acontece? Tem iluminação, conversamos com a Eletropaulo, conversamos com a Sabesp, né? Porque a gente está revitalizando. E o que é bom nisso aí? É que nós, vereadores, ficamos satisfeitos, não é, doutor André Sacco? Quando é realizado esse tipo de trabalho, onde a população está contente, mas reivindica. E agora, no sábado, vamos fazer outra reunião lá com a população, que são mais de cerca de 6 mil condôminos, mais uns 6 mil que moram ali perto, que vai ter, inclusive, um acesso, né? A marginalzinha ali. Então, é a rua que está sendo asfaltada, foi feita terraplanagem, canalização do córrego. Na rua, tem a rua José Timóteo da Silva e a rua Olívio Basílio. Fora isso, o ônibus vai circular muito melhor aí. E a linha de ônibus que sai ali do Jardim Cirino e vai até a estação 21, que é importante para a gente. Então, quero manifestar e agradecer esse trabalho do prefeito Jorge Lapas e dos seus secretários. E de todos os vereadores que estão aqui. Porque o que é coisa melhor que tem é acompanhar a população, o Poder Legislativo, os vereadores, acompanhar esse trabalho, acompanhar esse serviço que está sendo feito naquela região. E é importante. Por quê? Porque traz ânimo para a gente e a população começa a entender a função do executivo, mas a função
do Legislativo, quer conduzir, quer cobrar, quer organizar a sociedade para cobrar do Executivo. Isso nós temos que fazer. E o Executivo está trabalhando bastante naquela região, e como em Osasco todo. Parabéns, Jorge Lapas, parabéns ao secretário Valdir Ribeiro, parabéns ao secretário de Obras, o Baba, Carlos Baba, parabéns todos os secretários que estão indo lá, parabéns ao presidente da Companhia de Transporte, Paulo Arnone, que está indo lá, inclusive estará lá sábado também para a gente ver escutar a população, se tem que mudar o itinerário ou não. Lá nós temos que escutar a população, não é apenas fazer a cabeça. Né? E o Paulo Arnone também estará lá vendo as reclamações. E aquela região é importante, que vai ter acesso à Marginalzinha, vai ter acesso a outros bairros também. Então, quero agradecer o prefeito Jorge Lapas novamente pelo trabalho que ele está fazendo, os secretários, e dizer que Osasco vai crescer e vai ficar muito melhor. Porque Osasco hoje é uma cidade bonita, e nós que moramos lá amamos Osasco. Obrigado. Agradeço, vereador. Continuo com a palavra os senhores vereadores. Vereadora Mazé Favarão, 5 minutos. Boa tarde a todos, a todas presentes. Eu faço uso da tribuna hoje para fazer uma cobrança à mesa diretora da nossa Câmara. Tá? Todos sabem, né, há bastante tempo eu tenho falado, e isso já está assumindo uma proporção, felizmente, bem interessante, a situação a realização do plebiscito popular por uma constituinte exclusiva e soberana para o projeto político, né? Tive a oportunidade de apresentar aqui, debatemos e aprovamos com unanimidade uma moção de congratulação à quarta plenária nacional, que realizou-se no final de semana. E existe em Osasco uma comissão, o Comitê Metropolitano Oeste, que reúne representantes das cidades da nossa região e que tem se reunido todas as terças-feiras. E o que eu solicitei para a mesa da Câmara é que nós tenhamos aqui, na nossa Câmara, uma urna, que a gente tem aqui uma urna. Uma urna não apenas para nós, vereadores, para os funcionários da casa, mas para todos os que frequentam a casa e para todos os que desejem vir aqui e votem. Então, acho que nós precisaríamos que a mesa se posicionasse, tá? E eu espero que, aprovando o requerimento, né, para que nós possamos organizar essa urna aqui. O mais importante ainda será se dos próprios funcionários da Câmara, alguém ou algumas pessoas pudessem ficar responsáveis por ela. E também já faço a solicitação para que isso vou protocolar ainda hoje, mas para que nós também possamos, presidente, secretário, os outros colegas membros da mesa, que nós possamos transformar a sala de estar na segunda-feira do dia 8 de setembro na contagem dos votos de Osasco. Eu acho que é significativo que uma casa de representante de legislativo, que é cuja casa e sobre cujos vereadores e vereadoras recai elaborar as leis, receber os votos e contar os votos dos osasquenses, né? E queria falar um pouquinho, né? Todos nós estamos reclamando do nosso sistema político, todos, de todos os partidos, de todas as classes sociais, de todos os segmentos, estamos reclamando. Agora, nós não podemos apenas fazer emendas à Constituição de 88. Não é isso. Aliás, a Constituição de 88, como já foi lembrado aqui, tem mais de 100 emendas. Mais de 100 emendas. Então, nós temos que repensar a nossa Constituição, nós temos que refazer a nossa Constituição. Então, é essa a intenção, que seja escrita, reescrita, no segmento político,
reforma política, uma nova Constituição. E, a partir dela, posteriormente, se abre a discussão da reforma tributária, da reforma judiciária, da reforma dos meios de comunicação, enfim, aquelas que são os filhos dessa reforma-mãe, que é a reforma política, né? E por que uma Assembleia Constituinte exclusiva e soberana? É importante que quem nos ouve pela internet, pela TV Câmara, desfaça essa dúvida e veja a importância dessa ação. Nós vamos eleger agora deputados e senadores que vão constituir o nosso Congresso Nacional. Eles serão eleitos à luz de um sistema que é esse que nós queremos mudar. Tá? Por exemplo, a questão do financiamento público de campanha. Tá? Os que serão eleitos agora não terão essa limitação. E nós queremos que no futuro haja. Então, nós não podemos esperar que quem foi eleito pelas regras atuais tenha desligamento suficiente para mudar essas próprias regras. É por isso que tem que ser uma Assembleia exclusiva e soberana. Então, do dia 1º ao dia 7 de setembro, em todo o Brasil, já há mais de 800 comitês no Brasil todo, serão realizadas as coletas de voto para a pergunta: você é a favor de uma Constituinte exclusiva e soberana para a reforma política? É essa a pergunta. E nós estamos chamando todos a responderem sim. Inclusive, que tenhamos a urna aqui na casa e também que possamos, simbolicamente, fazer a contagem dos votos da nossa cidade aqui também. Eram essas as minhas palavras e, principalmente, os meus pedidos. Obrigada. Agradeço à vereadora. Continuo com a palavra os senhores vereadores. Vereador Rogério Silva, nosso aniversariante do dia. Obrigado, presidente. Obrigado. Parabéns. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, público presente, a todos os jornalistas que estão aqui presentes também, quero cumprimentar a todos com uma boa tarde. Quero aqui cumprimentar aqui o nobre vereador Mário Luiz Guide por apresentar aqui uma moção de pesar, né, ao ex-governador e candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Sabemos que é um momento muito difícil que o país está passando. Eu acredito que nós possamos, acho que, ver como se isso aqui fosse um tsunami, viu, Mário Luiz Guide? Porque a gente parar para pensar, analisar, saber quem que nós perdemos não é brincadeira. Uma família que já tem uma tradição dentro do país, o homem que foi deputado estadual, foi deputado, se não me falha a memória, federal por 2 vezes, governador por 2 vezes, e estava aí nas pesquisas em 3º lugar. Então, o que nos resta dizer aqui, que Deus possa abençoar essa família, consolar a família. Estava mostrando na internet a família dele, os filhos, fazendo uma homenagem para ele no Dia dos Pais. E eu, que sou pai também, tenho 5 filhos, eu sei que não está sendo difícil para essa família. Então, que Deus possa confortar cada coração e que Deus, entendeu, direcione uma palavra de conforto a cada um dessas pessoas e para a nossa nação também. Eu também queria falar aqui também, ontem, por incrível que pareça, tive uma surpresa ontem à noite da minha equipe. Ontem, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de conceder mais um ano de vida para mim, né? E ontem eu passei dos 40, né? 41 anos de idade, mas com muita alegria, com muita vontade de trabalhar, com muita determinação. Então, eu queria agradecer a toda a minha equipe, a minha assessoria, a minha família, que nos prestigiou com esse aniversário. Ontem, o vereador Alex nos prestigiou ontem também. O nosso presidente Toniolo deu uma passadinha lá, comeu um pedacinho do bolo também, né? Então, obrigado a vocês, Deus abençoe vocês. E hoje, às 17 horas, vocês já são os nossos convidados também na sala de estar para comer um pedacinho de bolo com a gente. Bom, gente, eu queria assim, fazer um agradecimento aqui ao nosso prefeito Jorge Lapos, ao secretário Sérgio Gonçalves também, que há alguns meses nós tivemos a oportunidade de adentrar ali na área BT, ali no Jardim Turíbio, onde várias pessoas estão já reivindicando a urbanização daquele local. E graças a Deus,
tivemos a oportunidade de levar esse projeto uns dias atrás, acho que mais ou menos uns 30 dias atrás, levamos esse projeto para que a comunidade tivesse visto como seria a urbanização. Mas nós tínhamos um problema também naquele local ali, onde 48 famílias estavam numa área de risco, numa encosta do muro do CDHU, e estava com grande chance de ser desabado aquele muro ali. Mas, graças a Deus, tivemos a oportunidade de fazer um grande bate-papo com o CDHU, junto com a Secretaria da Habitação, com o prefeito Jorge Lapas, e, graças a Deus, toda essa família já está no Bolsa Aluguel, já sonhando com a sua casa própria. Porque essas pessoas, quando entram na Bolsa Aluguel, já têm a oportunidade de, mais ou menos, daqui uns 2, 3 anos, estar na sua casa própria. Então, quero agradecer aqui ao secretário, ao prefeito Jorge Lapas, por nos dar esse voto de confiança. E, em nome do pastor Josias, da Rosângela, Tatiana, Eunice, a Viviane, que nos ajudou e nos deu essa força também. E a dona Lourdes também, que nunca mediu esforços para nos ajudar. A dona Lourdes é do Conjunto Vitória, mas todas as vezes que nós estivemos ali correndo atrás ali para ajudar essas pessoas da área BT, a dona Lourdes sempre nos deu essa oportunidade de estar junto e nos ajudando. Quero também aqui, o nobre vereador aqui, Valdir Roque, falou também aqui do córrego ali, de uma parte do córrego Montezuma, aonde está sendo canalizado, onde na rua, a rua José Timóteo também está sendo asfaltado, graças a Deus, através do nosso mandato, tanto eu como Valdir Roque, Dinei e Simão, que somos os moradores mais próximos daquele lugar ali, tivemos a oportunidade de conversar com a comunidade, com os moradores, e hoje, graças a Deus, essas pessoas estão sendo presenteadas com esse asfalto e uma parte da canalização. Para concluir, presidente... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Estando inscrito, vendo a importância do tema abordado pelo vereador Rogério Silva, queria passar meus 5 minutos para o vereador. Vereador, nós só tínhamos mais um inscrito, que era o vereador Aloísio, mas como ele não está no plenário, passa aqui os 5 minutos a Vossa Excelência. Já quero agradecer o nobre vereador Rogério Lins. Tenho certeza que o nobre vereador tem várias matérias a ser discutida aqui nesse instante. Mas muito obrigado. Eu queria aproveitar aqui já esses mais 5 minutos aqui e agradecer aqui o Fábio das Zoonoses, que semana passada também a gente teve a oportunidade de desenvolver um trabalho ali no Conjunto Vitória. E a gente passa por alguns problemas, algumas dificuldades ali, porque a gente faz a limpeza, a gente faz, entendeu, a conscientização com as pessoas para que aquele local seja melhorado. Mas é muito difícil, a gente ajuda, a gente corre atrás, mas a comunidade, a população, ele esquece das obrigações dele. Mas, graças a Deus, com a ajuda ali da dona Lourdes, a gente vem desempenhando um grande trabalho dentro daquela comunidade. A gente conseguiu, com a ajuda de uma pessoa amigo da dona Lourdes, lá, o seu Paulo, seu Daniel. Seu Daniel é um amigo, companheiro, morador ali já há muito tempo, ali, já do Conjunto Vitória. E a gente teve a oportunidade de conversar com ele. Ele vem desempenhando um trabalho na questão da limpeza, ali do Conjunto Vitória. Então, o Conjunto Vitória, são mais, Vitória e Esperança, são mais de 700 moradores que moram ali. E são várias vielas. E essas vielas estão sendo carpinadas, está sendo limpa, está dando outra visibilidade com a ajuda do seu Daniel. Então, queria agradecer ao seu Daniel pela essa ajuda, pela essa força. E eu quero passar a parte aqui para o nobre vereador Rogério Lins também. Nobre vereador, Vossa Excelência traz um tema muito importante aqui para a nossa cidade. A gente tem percebido que Vossa Excelência, juntamente com a sua equipe, tem se empenhado em conquistar melhorias aqui para a nossa cidade. Vossa Excelência está de parabéns, não só pelo seu aniversário, que é comemorado nessa semana, mas pelo trabalho de Vossa Excelência e da sua equipe. E Vossa Excelência traz um tema importante, que a gente tem discutido aqui amplamente na Câmara Municipal, que é relacionado às melhorias da nossa cidade, nas pavimentações asfálticas e principalmente de um assunto muito importante, que é a canalização dos córregos da nossa cidade. Visto que o córrego Montezuma sempre foi tema de discussão aqui,
né? É sempre uma preocupação dos moradores, um anseio de ter esse córrego canalizado, e ouvir o empenho da Câmara Municipal aqui, nos vereadores que Vossa Excelência citou. E a gente também tem que voltar a discutir, presidente, inclusive a questão da José Jordão Morales. Nós temos um córrego ali que vai parar ali na Pedro Lopes, que tem uma luta constante da Câmara Municipal, diversos prefeitos já fizeram esse tipo de intervenção, e é um povo ali que sofre muito ali, vereador. Quando tem chuva forte naquela região, nos períodos de altos índices pluviométricos, aquela região sofre muito, e também ali na Baixada da Olaria do Nino. Nós temos também ali um córrego que passa ali, no final da Pedro Washington Lancelotti, aquela região ali que é conhecido como Jardim Paulista, Jardim Conceição. Então, é um tema importante que Vossa Excelência traz, e eu quero aqui também manifestar a nossa solicitação em relação a esses 2 pontos da cidade que também sofrem muito pela falta da canalização desses córregos. Parabéns. Vossa Excelência está de parabéns. Muito obrigado, nobre vereador Rogério Lins. A gente vê que essa dificuldade não é só ali na parte do Jardim Roberto. A gente vê que é na Olaria, em toda a extensão na nossa cidade. Eu tenho certeza que, tendo essa canalização do nosso município, eu tenho certeza que a saúde será outra. Uma parte, vereador. Uma parte, nobre vereador. Vereador, também reforçar aqui o córrego que passa ali na Pedro Lopes e também corta a Arthur Barca ali no Jaguaribe, Novo Osasco. É um córrego que consta que foi canalizado, a gente está buscando a canalização do córrego com parceria com os condomínios, e que a gente frequentemente fica aconselhando as crianças, pedindo para sair do córrego, eles brincam na beira do córrego, e é importante, o que o vereador Rogério Lins falou, isso é qualidade de vida, a gente precisa proporcionar para essas crianças, as famílias, são os ratos que invadem a casa e acaba deixando muita gente doente com um córrego que não é canalizado. Muito obrigado, nobre vereador Josias. E só para lembrar que uma parte desse córrego ali no Jardim Roberto, no córrego Montezuma, está desenvolvendo, tem uma equipe já que a Secretaria de Obras contratou para fazer um projeto, e eu tenho certeza que logo mais esse projeto estará sendo apresentado para todos os moradores ali do Jardim Roberto, Cirino e São Pedro. Senhor presidente, são essas minhas palavras a ser faladas nessa tarde. Muito obrigado. Anunciar aqui os vereadores remanescentes para a próxima sessão. Vereador Batista Comunidade, vereador Toniolo, vereador Mário Luiz Guide, vereadora Luiz Pinheiro, vereadora Karen Gaspar, vereador De Paula, vereador Dr. André Sacco, vereador Bognar, vereador Branco, vereador Cláudio da Locadora, vereador Andréa Capriotti, vereador Dinei, vereador Valdomiro Ventura e vereador Jair Assaf. Lembrando a todos que esta lista de oradores já vem há 3 sessões, então são remanescentes que vão ficando a sessão para a próxima sessão. Nesse momento, nós vamos fazer. Quem que solicitou o minuto de silêncio? Por solicitação do vereador Mário Luiz Guide, vereador Dr. André Sacco, foi solicitado um minuto de silêncio. Eu tenho certeza que todos os senhores vereadores gostariam de fazer essa solicitação também. Então, por questão de respeito, em posição de pé, nós vamos fazer um minuto de silêncio pelo passamento do governador Eduardo Campos, que, lamentavelmente, é uma grande perda para o país aí, nos deixa nesse momento. Um minuto de silêncio.
Encerrado o tempo regimental, dou por encerrada a sessão de expediente. Dentro de 15 minutos, faremos chamada dos senhores vereadores para a ordem do dia. Lembrar ainda aos senhores vereadores que, após a sessão ordinária, nós teremos sessões extraordinárias para a votação de projetos. Está encerrada a sessão de expediente.